Olá pessoal, sou a Jaqueline, sou professora da Faculdade Finão de Patos de Minas desde 2018 e ministro aulas para os cursos de Engenharia e Direito. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o artigo científico. O artigo científico ele é uma publicação de autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ele é a consolidação de todas as etapas de uma pesquisa científica. É um texto mais rápido para a divulgação das informações coletadas, com uma leitura dinâmica. A colaboração de vários autores ao longo do tempo contribuíram para a evolução das ciências e seu compartilhamento trouxe inovações e melhorias para a sociedade em geral. Os artigos científicos têm a função de informar e compartilhar. Mas por que publicar? É tornar a informação pública para que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender coisas novas, de evoluir seus métodos, de desenvolver-se e melhorar seus projetos. A pesquisa científica deve ser planejada antes de ser executada. É necessária a elaboração do projeto de pesquisa, que tem a função de mapear o caminho para alcançar uma meta. Antes de elaborar qualquer trabalho científico, é preciso ter uma leitura sistêmica e analítica de autores que corroboram sobre o assunto. Essas informações serão necessárias para a construção de problemas relevantes. O artigo científico precisa ter uma linguagem científica, com expressões objetivas e sempre na impessoalidade. Texto na pessoalidade são permitidos, depende do tipo de metodologia adotada. Como exemplo, temos o método de pesquisa-ação, onde o pesquisador participa de todo o processo e na análise dos dados transcreve-se a sua percepção em relação ao que foi observado. Na escrita do texto, é importante o pesquisador ser claro e conciso, ou seja, ir direto ao ponto. Não é permitido expressões de caráter subjetivos, como eu penso, eu acredito, eu sei, entre outras. Essas expressões irão colocar em dúvida o que você está pesquisando. O objetivo principal do artigo científico é mostrar os resultados. Por isso, é importante não ficar rodeando e ir direto ao ponto. O texto deve ser informativo, ele é de ordem racional e com dados concretos. O vocabulário a ser utilizado é da norma culta padrão. Quanto mais simples a escrita, melhor. O texto deve apresentar clareza e precisão. O uso de termos técnicos vai depender da área de estudos. Cada ramo da ciência possui uma terminologia técnica própria, que deve ser observada pelo pesquisador. Podemos citar como exemplo a área do direito, das engenharias, da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, entre outros. O aluno deve atentar que os leitores dos artigos científicos podem ser de áreas específicas ou não. É importante ter uma linguagem clara para que todos possam entender a sua proposta. Ademais, a escrita deve constar de termos técnicos, pois trata-se de um trabalho especializado e não uma escrita de um documento comum. Pontos importantes que vocês pesquisadores devem observar na escrita do artigo científico. Antes da entrega do artigo para a banca avaliadora ou para a revista que irá publicar o seu trabalho, é importante fazer uma correção gramatical. Erros de ortografia, como pontuação, como palavras escritas errôneas, como erros de concordância, tira o brilho e a qualidade do seu trabalho. Não exceder o uso de parágrafos, não fazer parágrafos muito grandes. O parágrafo ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Caso não tenha, para articular a linha do raciocínio, fica muito confuso para o leitor. Por isso é importante tomar cuidado na escrita de cada parágrafo. Os recursos ilustrativos que vocês irão utilizar no seu trabalho, como tabelas, gráficos, quadros, fotografias, imagens, essas devem ser todas referenciadas, tanto no texto quanto nas referências ao final do seu artigo. Essas referências do gráfico, tabela, a forma de inserir essas imagens, nós seguimos o documento do IBGE. Então, é importante vocês lerem esse documento para que você possa fazer a inserção dessas figuras, desses recursos ilustrativos de maneira correta. As referências, elas devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023,
que é o que regulamenta as referências do trabalho acadêmico. A do texto, as referências de citações diretas, indiretas, citação de citação, nós iremos olhar a NBR 10520. É essa que regulamenta as referências no texto. Outro ponto importante para o pesquisador é a escolha do tema ou assunto. O aluno ou pesquisador, ele precisa ter, primeiramente, afinidade com o assunto e ter um conhecimento prévio do que será retratado. Caso não tenha, fica mais difícil para você, no emaranhado de informações que nós necessitamos para a escrita do trabalho, você fica perdido caso você não tenha uma leitura prévia. Outro ponto importante é ter originalidade. Ou seja, esse trabalho ele tem que ter um potencial de surpreender com novos resultados. O que é importante vocês pensarem? Vocês podem escrever um artigo com o qual já foi retratado por outros autores. O que se traria de originalidade? Novos resultados. Porque ninguém escreve a mesma coisa e ninguém pensa da mesma coisa. Então, é necessário trazer esses resultados com novas potencialidades para que possa beneficiar tanto a comunidade geral quanto a sociedade científica. Outro ponto importante do assunto é ter aplicabilidade, tanto prática quanto teórica. Se não for um assunto que ele não vai ser aplicável, ele se torna um assunto somente por uma leitura comum de novos conhecimentos. Mas nós temos que pensar que a escrita do trabalho científico ele tem que trazer algo de novo para beneficiar a comunidade, melhorar alguma coisa. Então, nós temos que estar sempre pensando o que vai melhorar, o que vai trazer de benefício para a comunidade, para os profissionais da área, o que vai agregar de valor para esses profissionais. Outro ponto importante é a viabilidade desse tema. Nós temos que pensar 3 pontos importantes: o tempo que você tem para escrever esse trabalho, os recursos, tanto financeiros quanto bibliográficos, e as informações que eu tenho. As informações podem ser tanto da parte da pesquisa, que você vai realizar de campo, com a amostra, qual é a amostra que você tem, qual é o universo que está disponível para você, e com relação a documentos, ou seja, livros, artigos, periódicos. Nós temos que ter acesso a esses documentos para que nós possamos escrever o nosso trabalho. É muito complicado quando vai se falar sobre um tema e que não se tem nada para consultar, ou que você só coloca informações de blog. Informações de blog não é que elas estão erradas, mas para referenciar é pobre a informação que lá tem, porque ela não tem uma referência científica. Então, optem por livros, por dissertações, por teses, por artigos, por periódico, por informações de congresso, por alguma palestra que você teve a oportunidade de ouvir. Outro ponto importante do início do nosso trabalho é o título. O título ele tem que ser estratégico e criativo e ele tem que chamar a atenção do leitor. O título ele é o seu caminho inicial para o sucesso da escrita do seu artigo. Então, no título a gente tem o título, que é a grande área, que é a que você vai estudar, o tema, e o subtítulo, que é a delimitação desse tema. É importante para todos os trabalhos, tanto de artigo científico como os demais, você tem o título e o subtítulo, para que você possa mostrar para o leitor qual é o universo que você irá pesquisar. Então, a estrutura do nosso artigo científico, você vai colocar um título, você vai lançar a informação sua, do autor da pesquisa, do seu orientador. É importante que na nota de rodapé você coloque os seus dados, a sua formação, a sua especialização, a sua área de atuação, bem como o do seu orientador. Logo após a gente tem o resumo. Esse resumo ele tem de 150 a 500 palavras. Lá você precisa constar o tema que você está retratando, a justificativa, o problema, os objetivos, a metodologia, a análise e discussão. A análise e discussão, nesse caso, você vai colocar a informação mais importante e a conclusão. Logo após, nós temos as palavras
Chave. Elas são de 3 a 5 palavras separadas por ponto final. Logo após, nós temos o abstract, que é quando nós colocamos a informação na língua inglesa. A introdução do seu trabalho é importante você descrever o problema a ser estudado, a sua hipótese de pesquisa, a relevância do seu tema, a justificativa, por que é importante falar sobre esse tema, os objetivos, que nós respondemos as perguntas para que e aonde quer se chegar, porque essas informações irão mostrar para o leitor do seu trabalho do que vai retratar no desenvolvimento, na análise e na conclusão. O desenvolvimento faz parte desse elemento pré-textual, fundamentação teórica, onde você irá colocar os principais autores que corroboram sobre o seu tema. Esses autores, é interessante você atentar para informações atuais. Você pode fazer uma linha de tempo de estudo nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Se não tiver autores que retratam sobre o seu tema nesse período, você pode colocar num período maior, mas seria interessante você sempre trazer informações novas, com artigos, dissertações, teses ou monografias. Essas deverão ser de um período menor, mais atual, opta por 5 anos, são informações bem atualizadas. Então, pesquisar sempre em sites confiáveis, como a Cielo, a CAPES, o Google Acadêmico, livros, periódicos, artigos. Tentem procurar revistas da área de atuação que vocês estão estudando. Não é viável usar informações de blog, como eu falei para vocês, tira um pouco da credibilidade do seu trabalho. Outro passo importante dentro do desenvolvimento é a metodologia, que é o passo a passo para a realização do seu trabalho. A metodologia nada mais é que são as ferramentas, os métodos que você vai utilizar para responder a questão investigativa. Um exemplo que eu gosto de falar para os meus alunos, a metodologia é a receita do bolo. Quais são os ingredientes e o modo de fazer que você terá que utilizar para que o seu bolo fique macio e saboroso. Seria nessa mesma linha de raciocínio. Outro dado importante dentro do artigo científico é resultados e discussões. É nesse momento que nós apresentamos todos os dados que foram coletados na pesquisa de campo durante toda a nossa pesquisa. É lá que você vai apresentar para o leitor todas as informações que você conseguiu e que essas informações irão melhorar alguma ferramenta, ajudar em algum processo e até mesmo melhorar a questão do critério, quando nós falamos do critério de postura profissional, melhorar as posturas profissionais de alguns profissionais do comércio, do setor que vocês trabalham, para que eles possam verificar informações que estão lá na linha de campo, para que eles possam se desenvolver, trocar informações, pensar de uma maneira diferente. Então, esses resultados e discussões, eles irão fazer com que as pessoas modifiquem, mudem os paradigmas. Nessa resultados e discussões, as ferramentas que são mais utilizadas são a entrevista e o questionário. Pode ser estruturada ou semi-estruturada. Também você pode usar como método a observação sistemática, participante, não participante. Então, existem várias ferramentas que vocês podem utilizar para a coleta desses dados. E o ponto final é a conclusão. É nesse momento que você vai propor uma discussão, que você vai fazer uma reflexão, você vai responder a hipótese, você vai falar se ela aceita ou rejeita, se os objetivos que você levantou ao princípio da sua pesquisa foram respondidos, eles são reais, realmente acontece daquela maneira ou não. É importante vocês pensarem que na conclusão do trabalho, quando a hipótese rejeita, não significa que o seu trabalho ele não teve êxito, pelo contrário, você trouxe informações que para outros autores aquela informação ela aceita. Porém, o que nós devemos pensar? Que com o passar do tempo, as pessoas elas mudam, as características dos trabalhos, a maneira de desenvolver cada trabalho muda. Então, nós temos que pensar que informações novas, elas são sempre importantes para trazer uma nova visão do que acontece lá em loco. Isso a gente fala de todas as áreas. E a parte pós-textual, que é a parte final do nosso artigo científico, nós temos as referências
referências. Você deve listar todos os autores de forma alfabética, como é pedido na NBR 6023, ou você deve lançar essas informações de acordo com a norma de Vancouver ou da APA. Mas como que você vai saber qual que você vai utilizar? Pelo manual da instituição pela qual você trabalha. Aqui na instituição da Faculdade FINOM, nós utilizamos a NBR 6023. Logo após, nós temos os anexos e o apêndice. O anexo são documentos que você irá utilizar na análise do seu trabalho, pode ser uma ANR, pode ser uma lei, pode ser um prontuário, pode ser um documento, pode ser um relatório. É um documento que você não criou. O apêndice é um documento que você criou. Aqui vocês iriam colocar o questionário, o roteiro da entrevista, vocês poderiam colocar um projeto, se você for propor um projeto na solução em resposta aos seus objetivos, é aqui que você vai colocar o seu projeto. Na Faculdade FINOM de Patos de Minas, nós temos a revista Humanidades e Tecnologia e os nossos alunos eles são informados sobre o passo a passo da construção do artigo científico durante a sua graduação. Nós incentivamos a publicar os seus trabalhos científicos para que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender coisas novas e listar na sua linha de conhecimento novas informações. Até outro dia!